A harpa é um dos instrumentos de cordas mais antigos, originando-se no Oriente Médio aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. As harpas começaram a aparecer na Europa nos anos 700. Elas inicialmente tinham um pilar curvo, mas até o ano 1500 ela havia evoluído para um pilar reto e mais forte que podia suportar mais tensão. À medida que a música se tornava mais sofisticada, uma segunda fileira de cordas foi acrescentada, assim como um mecanismo para elevar o tom, permitindo que a harpa-concerto produzisse mais notas. Esta harpa é um cruzamento da harpa clássica com a harpa celta, com um pilar na frente, a caixa acústica atrás e o pescoço passando por cima. As laterais da caixa acústica são chamadas de costelas. Elas são feitas de pedaços de choupo sólido de 7 milímetros. O artesão marca um gabarito no formato da costela na madeira, depois corta a forma usando uma serra bande. Ele então aprende a mesa de trabalho, depois as torna simétricas com uma plaina. Agora, ele desenha 3 linhas cruzando cada costela para marcar aonde vai cortar os entalhes. Vamos ver para que servem esses entalhes depois. A seguir, uma ripa de madeira com entalhes é colada no lado curvo da costela. Essa faixa amplia a superfície que pode ser colada, tornando a montagem mais fácil. Os entalhes permitem que a ripa se dobre numa forma curva. Agora o artesão cola a ripa que vai se conectar o lado reto da costela com a frente da caixa acústica. Ele remove um pouco da madeira com uma plaina pequena, depois arredonda um canto. Ele também aplana a parte de trás da ripa, removendo um canto para achatá-lo. Fazer isso reduz o peso final do instrumento. Agora, o artesão corta as pontas para conseguir colocar no lugar as peças adjacentes, uma placa inferior e uma superior. Elas são feitas de compensado russo, que é um pedaço de compensado imprensado entre folhas de bétula de 3 milímetros de espessura. Ele cola a placa superior no lugar, depois a prende. Ele faz o mesmo com a placa inferior. A parte de trás da caixa acústica é fechada com uma outra placa. Ela também é feita de compensado russo. Ele a cola na ripa, aplicando pressão com uma corda elástica forte. Quando a cola seca 1 hora depois e a corda é removida, a localização dos orifícios de som é marcada. O artesão constrói a placa superior de espruce, uma madeira maciça. Ele dispõe os pedaços, do mais largo ao mais estreito, e depois cola neles uma ripa de reforço feita de bordo maciço. As cordas passam através de uma faixa na parte de fora e de dentro. Isso evita que a tensão cause uma ruptura na placa superior. Ele acrescenta uma moldura de chouro sólida para reforçar onde a placa superior e as costelas se juntam. Depois de lixar com uma lixa fina, ele passa verniz na caixa acústica. Esses entalhes nas costelas vistos antes agora são usados para segurar os suportes para evitar que as costelas se curvem sob a tensão das cordas. Usando uma serra bande, agora o artesão corta o pescoço de uma placa de 2 centímetros de compensado russo. Ele faz um entalhe para colar o pilar, também feito de compensado russo. Uma vez que o verniz no pescoço e pilar seca, ele prende os pinos para as cordas. Esse tipo de harpa tem 34 cordas. Pinos de bronze sólido as espaçam igualmente. Cravelhas de aço ajustam a tensão para a afinação. Um gabarito de madeira é usado para prender os pinos numa profundidade uniforme. As 3 peças terminadas são encaixadas com cavilhas e fendas nas juntas presas com cola e um parafuso longo atravessando o pilar. A força é essencial. Esta harpa precisa suportar 360 kg de tensão nas cordas. Utilizando os orifícios de som, o artesão passa as cordas através das faixas de reforço, chegando aos pinos do lado de fora. Elas são cordas de nylon. As harpas também podem ter cordas de aço. O último passo é afinar a harpa.
Agora está tudo pronto para a Rapsódia começar.